A prática de hoje trata da propriedade coligativa abaixamento crioscópico. O abaixamento da temperatura de ebulição do solvente numa solução em relação a ele puro numa mesma pressão. Nós vamos usar essa propriedade para determinar a molecularidade do enxofre rômbico numa solução onde naftaleno é o solvente e enxofre será o soluto. Aqui nós temos o diagrama de potencial químico, como ele varia com a temperatura, num corte isobárico, a pressão constante. Então ali nós temos as curvas do potencial químico do solvente, no caso, na fase sólida e na fase líquida. Admitindo que a fusão aconteça como um processo em equilíbrio, o valor de potencial químico das duas fases será o mesmo e as curvas do sólido e do líquido puro se interceptam num valor, num ponto cuja abscissa é a temperatura de fusão do sólido puro naquela pressão. Então nós temos para o potencial químico a expressão à direita, o potencial químico do líquido A puro, um determinado valor se o sistema estiver no valor de pressão e temperatura constante. E para a solução, e aqui eu vou ter a expressão de potencial químico para um solvente numa solução idealmente diluída ou para um componente numa solução ideal, tá ali, é o valor do potencial químico do solvente puro na temperatura e pressão da solução, mais uma segunda componente, RT, vezes o Ln da fração molar do solvente na solução. Ora, essa segunda componente ela tem valor negativo, porque a fração molar é um valor menor do que 1. Então, isso faz com que o potencial químico do solvente na solução seja menor que o valor de potencial químico do solvente puro. E aí eu estou representando como varia o potencial químico do solvente na solução com essa curva tracejada. E a gente percebe então que ela intercepta a curva do sólido num valor, num ponto cuja abscissa é um valor de temperatura menor que a temperatura de fusão do sólido puro. É essa a diferença entre essas duas temperaturas, que são, eu repito, a temperatura de fusão do sólido do solvente na solução e a temperatura de fusão do solvente puro, nós chamamos de abaixamento crioscópico. Escrevendo a condição de equilíbrio para o solvente na solução com ele puro e realizando algumas aproximações, a gente chega à equação que está ali em cima, cuja diferença que nos interessa a gente chama de ΔT crio ou abaixamento crioscópico. Novamente desenvolvendo essa expressão, a gente chega que o abaixamento crioscópico pode ser escrito, como o produto da constante crioscópica vezes a molaridade da solução. Sendo a constante crioscópica um conjunto de operações que se faz somente com propriedades do solvente. E M, como eu já disse, a molaridade da solução, que seria o número de mols do soluto presente numa quantidade de solução que do solvente eu tenha 1000 gramas. Na nossa prática, como é que nós vamos então desenvolver isso? Nós temos o soluto, que vai ser o enxofre rômbico. Quantos átomos de enxofre eu preciso para fazer um enxofre rômbico? Como é que é a fórmula molecular? É isso que a gente vai descobrir, a molecularidade do enxofre rômbico. E o solvente, que é naftaleno. A constante crioscópica do naftaleno, 6,85 Kelvin por mol. Então, nós temos ali, o que nós vamos fazer? Nós vamos fundir 10 gramas de naftaleno e, a partir da temperatura de 85 graus Celsius, nós vamos retirar o aquecimento e vamos então medir, minuto a minuto, o valor de temperatura desse sistema, até chegar a 75 graus. Depois nós vamos fundir novamente o naftaleno e a esses 10 gramas de naftaleno, vamos acrescentar meio grama de enxofre rômbico. E novamente vamos repetir o procedimento. Agora nós temos uma solução de enxofre em naftaleno, vamos levar o sistema a 85 graus, retirar o aquecimento, disparar o cronômetro e de minuto em minuto tomar a temperatura até que ela atinja 70 graus. Eu vou visualizar, vou focar como o sistema vai se comportando, além, é claro, dos valores de temperatura
e do cronômetro para que vocês possam acompanhar como isso vai acontecendo. E com os dados de temperatura e tempo, nós vamos construir o diagrama de análise térmica, onde no mesmo gráfico nós vamos então dispor os valores de temperatura e tempo, tanto para o solvente naftaleno puro, quanto para a solução de naftaleno e enxofre. Só estou aqui colocando uma lembrança para vocês da regra das fases de Gibbs, que diz que a variância do sistema é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Se nós temos um solvente puro, isso é, naftaleno puro, o número de componentes é 1, a variância então vai ser 1 mais 2, vai ser 3 menos φ. Quando nós tivermos duas fases, a variância do sistema vai ser 1. Lembrando que nós trabalharemos o tempo inteiro a pressão constante. Ao passo que, quando nós tivermos a solução, o número de componentes será 2, a variância será, portanto, 4 menos φ, e quando o sistema se apresentar heterogêneo, isso é, duas fases, a variância agora será não mais 1, como no caso do solvente puro, mais 2. Como é que esses dados vão se traduzir no diagrama de análise térmica, vocês já vão descobrir. Então, nós temos aqui o naftaleno transferido para o tubo e vai ser levado ao aquecimento. Então, nós pesamos 10,05 gramas, ok? Anotem, por favor, essa massa de naftaleno. Então, nós estamos aqui com o sistema sendo aquecido, naftaleno puro, uma chapa de aquecimento, aqui, banho-maria, os 10,4 gramas, aqui, olha, começando o processo de fusão. E agora nós vamos ver a temperatura. Como é que é esse termômetro? A menor unidade dele é o grau. Então, o sistema está com 76 graus, quase 77, e subindo. Quando ele chegar a 85 ou um pouquinho acima, nós vamos disparar o cronômetro e anotar a cada minuto o valor de temperatura do sistema, não nos importando em como ele vai estar, tá certo? Ainda em estado sólido, mas já começando por uma questão, né, de transferência de calor, as paredes estão mais quentes, então ele troca primeiro o calor com elas e aí o sistema não está todo a uma mesma temperatura, né? Vamos esperar ele se fundir completamente. Então o sistema está aqui, completamente fundido. Temperatura 87 graus. E nós, com cuidado, retiraremos esse sistema do banho. Então, assim que a gente tirar o sistema do banho, ele começa a se resfriar. Porém, o cronômetro será acionado somente quando ele atingir 85 graus. Ok, então o sistema agora vai começar a temperatura cair. Pode disparar, vai. Estamos quase com 1 minuto. (80 graus). Sempre 80 graus. E aqui a gente começa a observar a formação dos primeiros cristais de naftaleno. Então, aqui eu tenho a fase líquida, sistema heterogêneo. A gente tem duas fases,
naftaleno sólido em equilíbrio com o líquido. Então, vamos lá. 2 minutos e a temperatura continua em 80 graus. A gente sabe que, pela regra das fases de Gibbs, que se a pressão é constante e nós temos duas fases em equilíbrio, uma substância pura se apresentando em duas fases em equilíbrio, aqui a gente tem a fase sólida e a fase líquida, se a pressão é constante, a temperatura permanecerá constante. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou interromper ele agora, tá certo? Só que eu não vou parar o cronômetro. E a temperatura vai permanecer sem se alterar, certo? Até que toda a fase sólida, toda a fase líquida se solidifique. Agora já se passaram 5 minutos e meio e a temperatura do sistema continua em 80 graus e ele está lá, heterogêneo. A gente percebe que a fase líquida, naftaleno líquido, à medida em que perde calor para o ambiente, muda de fase, enquanto a sua temperatura permanece constante. Sistema em 8 minutos continua em temperatura estacionária em 80 graus. Vamos ver aqui ele como se encontra, ainda heterogêneo. Isso é, ainda líquido, olha ali, vocês podem ver, em contato com boa parte do sólido, boa parte da massa de naftaleno que agora está na fase sólida. Retornando então, 10 minutos e 53 segundos, temperatura do sistema começando a cair. 11 minutos a gente tinha 79 graus e meio. Todo o sistema na fase sólida praticamente. E vamos ver agora a temperatura com 12 minutos. 58, 59, 12 minutos. E a gente está com 78 graus e meio. (77 graus, 13 minutos). Sistema praticamente solidificado em 13 minutos e 20 segundos. Agora a gente está basicamente resfriando o sólido, resfriando a fase sólida. (77 graus, 14 minutos). E aqui nós estamos praticamente chegando em 75 graus em 14 minutos e 30 segundos. Então nós podemos parar o cronômetro e a gravação. Então agora, preparando a solução de enxofre com naftaleno, onde enxofre é o soluto e naftaleno o solvente, nós pesamos meio grama de enxofre rhombico aqui e vamos transferir para o tubo de ensaio, onde naftaleno se encontra já na fase líquida. Agora, o enxofre já foi transferido para o naftaleno e estamos formando a solução. O sistema está aquecido e nós estamos lentamente, suavemente, homogeneizando o soluto no solvente. A temperatura do sistema, está acima de 80 graus. Então, mais uma vez aqui, o sistema, uma solução de enxofre e naftaleno, está na temperatura de 88 graus e meio.
E nós, com cuidado, retiraremos esse sistema do banho e acionaremos o cronômetro, marcando, a temperatura de minuto em minuto, até que o sistema atinja a temperatura de 70 graus. Um minuto, 80 graus. Dois minutos, 78,5 graus. 3 minutos, 78 graus. 78 graus em 6 minutos. Ainda temos fase líquida ali dentro. Começando a baixar de 78 graus. 78,5 graus, talvez. Setenta e 77 graus. 76 graus. 75 graus. 13 minutos, 74 graus. Setenta e 2 graus, 14 minutos. E agora eu vou parar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá ok? 71 graus, 14 minutos e 15 segundos. Então agora, para a gente finalizar, nós vamos construir o diagrama de análise térmica a partir do preenchimento dessas duas tabelas com os valores obtidos durante a realização do experimento. Vocês vão construir no mesmo gráfico as duas curvas,
do naftaleno enquanto solvente puro e da solução de naftaleno mais enxofre. E a partir da explicação do professor, vocês vão descobrir o abaixamento crioscópico. Boa prática, bom gráfico para vocês!